Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, eu sou o repórter Newton Santos. Olha, prepare-se para uma viagem surpreendente ao mundo dos sonhos. Você sabia que houve uma época em que muitas pessoas sonhavam em preto e branco? Descubra as teorias fascinantes por trás desse fenômeno intrigante, desde a influência da mídia da época até as pesquisas científicas que tentam desvendar esse mistério. Exploramos relatos históricos, estudos curiosos e a possível ligação entre a tecnologia e a forma como vivenciamos os nossos sonhos. Será que a televisão colorida mudou a paleta dos nossos sonhos? E que o futuro da realidade virtual reserva para o nosso mundo noturno, hein? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos sonhadores e se inscreva no canal NBS para mais mistérios e curiosidades. Queremos saber a sua opinião. Como são os seus sonhos? Conta pra gente, mas vamos à matéria. Prepare-se para uma viagem fascinante ao mundo dos sonhos. Já parou para pensar se seus sonhos são vibrantes como um filme colorido? Pois acredite, nem sempre foi assim para todo mundo. Segura essa curiosidade que vamos te contar uma história surpreendente sobre como nossos sonhos ganharam cores. Durante boa parte do século XX, enquanto a telona do cinema exibia filmes em preto e branco, adivinha só? Muitos de nós também vivenciavam nossos sonhos nessa mesma tonalidade. Imagine só, toda uma geração sonhando em preto e branco. E até hoje, os cientistas tentam desvendar esse mistério. Olha só que interessante, relatos antigos de figuras como Aristóteles, Descartes e até mesmo Sigmund Freud já mencionavam cores em seus sonhos. Mas quando os primeiros estudos mais formais sobre o conteúdo dos sonhos começaram a surgir, lá pelo início dos anos 1900, a história era bem diferente. Uma pesquisa de 1915 revelou que apenas 20% dos sonhos tinham cores. Em 1942, um estudo com estudantes universitários apontou que 29% deles, ocasionalmente, sonhavam colorido. E a coisa ficou ainda mais rara na década de 1950, com apenas 9% das pessoas relatando sonhos em cores. Sonhar em cores era algo tão incomum naquela época que médicos e psicoterapeutas até levantavam hipóteses sobre o que poderia estar errado com quem via um arco-íris durante o sono. As teorias variavam desde o uso de drogas e enxaquecas até a ansiedade. Prepare-se para essa, o trauma de ter visto os órgãos genitais do pai em algum momento da vida, bem ao estilo dos psicanalistas da metade do século passado, não é mesmo? Vamos todos juntos fazer uma pausa para julgar Freud. Mas, de repente, como Dorothy aterrissando na mágica Oz, tudo mudou. O mundo dos sonhos começou a ganhar cores vibrantes. Um estudo de 1962 mostrou que mais de 80% dos sonhos já continham cor, e desde então, essa porcentagem se manteve firme em torno dos 70%. E aí surge a pergunta: será que todo mundo começou a usar drogas e ter enxaquecas nos anos 60? Bem, talvez, mas existem outras ideias sobre o que realmente aconteceu. Uma delas é que os métodos utilizados para analisar a presença de cores nos sonhos evoluíram, tornando-se menos propensos a ignorar relatos de sonhos coloridos. E você, como são seus sonhos? Deixe seu like e um comentário contando para a gente se eles são em cores ou em preto e branco. Queremos saber sua experiência. Fique ligado no canal NBS Notícia para mais mistérios e curiosidades do nosso dia a dia. A verdade é que desvendar o que acontece no misterioso mundo dos sonhos não é tarefa fácil. Afinal, enquanto sonhamos, estamos sonhando. E como a maioria de nós bem sabe, recordar os detalhes daquela aventura noturna pela manhã pode ser uma missão quase impossível. Por isso, os pesquisadores precisam usar a criatividade para tentar entender esse fenômeno. Para se ter uma ideia, 6 dos 9 estudos realizados antes da década de 1960 se basearam em questionários, pedindo às pessoas que descrevessem os sonhos que tiveram na última semana ou no último mês. Só que nesse intervalo de tempo, muita coisa pode acontecer com a nossa memória. Podemos nos lembrar de forma imprecisa, esquecer detalhes importantes ou até mesmo ter a nossa recordação influenciada pela forma como consumíamos imagens naquela época, em preto e branco. Por outro lado, muitos estudos feitos a partir dos anos 1960 aproveitaram a descoberta de que sonhamos durante o sono REM, aquela fase de movimentos rápidos dos olhos.
Então, em vez de pedir às pessoas para lembrarem de sonhos de semanas atrás, os pesquisadores passaram a acordar os participantes justamente durante o sono REM e perguntavam o que eles estavam sonhando naquele exato momento. Outras pesquisas se apoiaram em diários de sonhos, onde as pessoas anotavam seus sonhos assim que acordavam. A grande sacada por trás desses métodos era diminuir as chances de a memória ou as experiências culturais influenciarem um relato dos sonhos. Curiosamente, registros de sonhos anteriores a 1900, que não dependiam de relatos imediatos ao acordar, já mencionavam sonhos com cores. E pasmem! Um estudo realizado em 2008 comparou diretamente o uso de questionários e diários de sonhos e não encontrou nenhuma diferença significativa na quantidade de sonhos coloridos ou em tons de cinza relatados. Então, talvez a explicação não esteja na forma como sonhos são pesquisados. Se não é a metodologia, o que será então? Fique ligado no canal NBS Notícia que a gente vai continuar essa investigação e tentar desvendar esse intrigante mistério dos sonhos coloridos. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos sonhadores. A segunda teoria para explicar os sonhos em preto e branco durante o século XX nos leva a pensar sobre a influência da mídia com a qual crescemos. Em 1915, a fotografia já era popular há décadas, e as câmeras se tornaram acessíveis ao grande público em 1901. Ou seja, a maioria das pessoas estava acostumada a ver imagens em preto e branco. Avançando um pouco no tempo, para os estudos da década de 1940, os filmes em preto e branco eram uma forma comum de lazer nos fins de semana. Mas a grande virada aconteceu com o lançamento das televisões coloridas, entre os anos de 1954 e 1972. Essa mudança de tecnologia coincidiu com o aumento de relatos de sonhos coloridos na década de 1960. Para tentar comprovar essa ideia, pesquisadores fizeram uma comparação entre a variedade de cores relatadas nos sonhos de pessoas de diferentes gerações. Um estudo de 2008 analisou participantes que nasceram antes de 1953 e aqueles que nasceram depois de 1983. O resultado foi que os participantes mais velhos realmente relataram uma frequência maior de sonhos em preto e branco. E dentro desse grupo mais velho, aqueles que tiveram contato com a mídia em preto e branco durante a infância relataram ainda mais sonhos nessa tonalidade do que aqueles que não foram expostos a esse tipo de imagem. Uma pesquisa realizada na Alemanha em 2017 encontrou um padrão parecido, e um estudo feito na China descobriu que a idade de 11 anos era um ponto crucial. Pessoas que foram expostas à mídia colorida antes dos 11 anos tinham mais chances de ter sonhos coloridos. Apesar de todos esses estudos mostrarem diferenças geracionais na cor dos sonhos, o número de pessoas que relatam sonhos em tons de cinza ainda não é tão alto quanto o que era reportado nas pesquisas das décadas de 1940 e 1950. Uma possível explicação é que, de lá para cá, as pessoas foram expostas a muito mais conteúdo colorido. É importante lembrar que esse tipo de estudo com diferentes gerações tem seus desafios. Geralmente, pessoas mais velhas relatam ou se lembram de menos sonhos do que os mais jovens. E essas pesquisas nem sempre conseguem capturar se as pessoas estão realmente vivenciando sonhos de forma diferente ou apenas se recordando deles de maneira distinta quando estão acordadas. E aí, o que você acha dessa teoria? Será que a mídia que consumimos realmente influencia a cor dos nossos sonhos? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião com a gente. Se você está gostando dessa viagem fascinante pelo mundo dos sonhos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal NBS Notícia para não perder os próximos mistérios que vamos desvendar. Apesar da minha própria percepção infantil, o mundo definitivamente não era em preto e branco antes da década de 1960. Então, mesmo que a mídia da época fosse predominantemente em tons de cinza, a grande maioria da vida das pessoas se passava em um mundo colorido. Isso nos leva a uma pergunta intrigante: por que a nossa experiência com a mídia substituiria nossa vivência do mundo real nos sonhos? A verdade é que nossos sonhos nem sempre espelham exatamente a forma como experimentamos o mundo acordados. Eu, por exemplo, nunca presenciei um esqueleto pirata saindo do chão no jardim da frente da casa da minha avó na vida real. E o mesmo pode valer para as experiências visuais. Um artigo científico relatou 3 casos de pessoas com daltonismo que tiveram sonhos coloridos.
Ou seja, mesmo que a realidade delas não fosse em cores, seus sonhos eram. No entanto, essa não é uma regra para todas as pessoas daltônicas, mostrando que não existem leis fixas nesse universo onírico. Além disso, é inegável o impacto do nosso consumo de mídia no que acontece na Terra dos Sonhos. Uma pesquisa revelou que assistir a conteúdos violentos dos 90 minutos que antecedem o sono aumenta em 13 vezes a probabilidade de ter sonhos violentos. E essa influência não se limita ao período imediatamente antes de dormir, como nossos pais costumavam nos alertar. Pessoas que têm o hábito de assistir a mídias mais violentas tendem a ter sonhos mais violentos, mesmo que não vivenciem nada de violento em seu dia a dia. Isso demonstra que existe algo na mídia que consegue se infiltrar em nossos sonhos. Talvez a experiência de assistir algo torne essas imagens mais impactantes. Sentar-se diante de uma tela e ter algo direcionado diretamente aos nossos olhos cria uma intimidade maior do que vivenciar algo no mundo ao nosso redor. Ou pode haver um poder especial nas próprias histórias que nos são contadas. De qualquer forma, a mídia influencia nossos sonhos em frequência, conteúdo e forma. E se a cor da mídia tem um impacto tão significativo, o que dizer de outros aspectos? As crianças de hoje estão consumindo muito mais conteúdo de realidade virtual tridimensional do que no passado. Quem sabe? Talvez, em alguns anos, a natureza dos nossos sonhos se transforme novamente. E, enquanto isso, eu particularmente fico grato que a tecnologia de cheiro da visão nunca tenha se popularizado. E você, já percebeu como a mídia que você consome afeta seus sonhos? Compartilhe suas experiências nos comentários. É fascinante observar como a percepção e a experiência dos sonhos parecem ter evoluído ao longo do século XX. A possível ligação entre a predominância da mídia em preto e branco e os relatos de sonhos monocromáticos levanta questões interessantes sobre a influência do ambiente externo em nosso mundo interior, mesmo durante o sono. Por outro lado, a persistência de relatos de sonhos coloridos em períodos onde a mídia era majoritariamente em preto e branco, e até mesmo em indivíduos com daltonismo, sugere que a capacidade de sonhar em cores pode ser intrínseca à nossa experiência cerebral. A mudança para sonhos mais coloridos com a popularização da televisão em cores parece corroborar a teoria da influência da mídia. No entanto, as nuances geracionais e as limitações metodológicas dos estudos nos lembram da complexidade de investigar um fenômeno tão subjetivo como os sonhos. A influência da mídia violenta, por exemplo, demonstra um impacto direto do conteúdo que consumimos em nossos cenários oníricos, indicando uma permeabilidade entre o mundo exterior e o nosso subconsciente. O que você acha sobre isso? Acredita que a tecnologia e a mídia moldam a forma como sonhamos? Você já percebeu alguma relação entre o que assiste ou vivência e o conteúdo dos seus sonhos? Como você imagina que a imersão em realidades virtuais 3D pode afetar nossos sonhos no futuro? Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários. O que achou desta informação? E aí, você gostou dessa exploração do mundo dos sonhos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum mistério desvendado e interagir conosco nos comentários. Sua participação, claro, é muito importante. Canal NBS, a gente se vê por aqui. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo. Fique informado de todas as notícias da sua cidade, região, Brasil e mundo, acessando o site do canal NBS. Notícia, informação, entretenimento e prestação de serviço. www.canalnbs.com.br. Não perca nenhuma notícia. Siga-nos pelo canal do WhatsApp e nos acompanhe também pelas mídias sociais. Canal NBS. Você se vê por aqui.